Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o vírus Epstein-Barr, que é um vírus que infecta preferencialmente os linfócitos B e tem um amplo espectro de apresentações mucocutâneas e sistêmicas. Tá? É uma doença que pode gerar desde doenças autolimitadas até doenças malignas agressivas. Foram identificados até agora dois tipos de vírus Epstein-Barr, tá? Que são o tipo 1 e o tipo 2. Eles não existe diferença, tá? No tipo de doença causado por um e por outro, e pode acontecer de um mesmo indivíduo se infectar pelos dois tipos de Epstein-Barr. Sobre a epidemiologia, o vírus Epstein-Barr ele vai acometer quase que 95% da população mundial, tá? Do mundo inteiro, e vai acontecer a infecção, né, quase que universalmente durante o período da infância. É um vírus que acontece, ele é bastante encontrado na saliva, tá? Em altas concentrações da saliva, que é a principal forma de infecção, e é por isso que ele é bastante conhecido como a doença do beijo. A pessoa pode estar transmitindo até 6 meses após a infecção. Em indivíduos mais jovens, né, abaixo de 4 anos de idade, geralmente se manifesta como um quadro brando e autolimitado. Já em adolescentes e adultos, ele costuma se manifestar como a famosa mononucleose infecciosa. O Epstein-Barr foi o primeiro vírus associado a oncogenicidade, tá? E ele pode estar relacionado então a uma ampla variedade de doenças linfoproliferativas, como por exemplo linfoma de Burkitt, granulomatose linfomatoide, linfomas de células B e T, linfoma de Hodgkin, além de neoplasias de órgãos sólidos, como por exemplo o carcinoma nasofaríngeo, carcinoma gástrico e leiomiosarcoma. Os humanos são os únicos reservatórios do Epstein-Barr vírus, e a partir do momento, após o momento em que vai acontecer a inoculação do vírus na cavidade oral, né, como eu já falei para vocês, a saliva é o principal local onde ele é primariamente encontrado, né? Então, depois que ele é inoculado na cavidade oral, ele vai infectar as células as células epiteliais da mucosa da orofaringe e vão se disseminar para estruturas contíguas ali, incluindo as glândulas salivares e o tecido linfóide da orofaringe. O período de incubação do Epstein-Barr vírus é de 30 a 50 dias, e aí o indivíduo vai manifestar um quadro de faringite associado à febre e linfoadenopatia, que tem intensidade de manifestação variável, tá? Pode ser um quadro bastante evidente, né? Bastante nítido, como pode ser um quadro de linfoadenopatia mais discreto. O principal alvo celular do Epstein-Barr vírus, como eu já conversou, é o linfócito B, né? E aí ele vai ter uma glicoproteína no seu envelope, que é a glicoproteína 350/220, que vai se ligar à superfície CD21 do linfócito B e vai induzir a sua ativação celular. Ele pode infectar uma variedade de outras células além do linfócito B, incluindo o linfócito T, as células natural killers, linfócitos, macrófagos. Eles podem pegar também células musculares lisas e endoteliais. Os pacientes imunocompetentes conseguem controlar a replicação viral, tá, nas células infectadas, e aí a gente vai caracterizar o verdadeiro estado de latência. Tá? Já nos indivíduos imunocomprometidos vai existir uma dificuldade de controle da proliferação de células cronicamente infectadas pelo Epstein-Barr vírus, que vai acabar gerando esse aumento de risco de doenças linfoproliferativas. Tá? Pode acontecer uma reativação da infecção pelas células, pelos linfócitos infectados da orofaringe. Isso vai desencadear a excreção, episódios de reativação e excreção do vírus durante toda a vida dos indivíduos infectados. Vou falar agora sobre as manifestações clínicas relacionadas ao Epstein-Barr. Então, a mononucleose infecciosa é aquele quadro característico, né, que vai surgir após a primeira infecção, como a gente já conversou, em indivíduos adultos jovens e adolescentes, ali, principalmente entre os 15 a 25 anos de idade, vai surgir em cerca de 30 a 50% dos pacientes infectados, tá? O paciente já vai desenvolver a tríade, nós já conversamos sobre ela, então uma faringite, febre, linfoadenomegalia, que vai estar presente até 80% dos pacientes,
E a febre relacionada ao vírus Epstein-Barr pode durar por até mais de 10 dias. Pelo menos 50% dos indivíduos infectados vão apresentar uma esplenomegalia que pode ou não estar associada com a hepatomegalia. Essa esplenomegalia, é raro acontecer uma ruptura, né? E nesses casos pode até ser fatal. Em relação à exudação faríngea, né, associada à mononucleose infecciosa, ela pode se tornar um cinza esbranquiçado e a gente pode observar também a presença de petequias no palato mole. O quadro associado, né, no mal-estar geral, gente. Então, o paciente pode, um mal-estar específico, tá? Náusea, vômito, anorexia, artralgia, tosse. Esse quadro associado à mononucleose infecciosa pode perdurar por até 4 semanas, tá? Bastante duradouro. E em relação à manifestação cutânea associada, a gente consegue observar um exantema morbiliforme, ele vai acontecer em somente 15% dos casos, vai estar mais visível, geralmente é mais observado no tronco e nos membros superiores. Pode acontecer irradiação para a face, para os membros inferiores, como eu já falei para vocês, é um exantema morbiliforme, ele costuma ser pruriginoso e vir associado a uma descamaçãozinha. Uma característica interessante da mononucleose infecciosa é o surgimento de exantema após a administração de antibióticos. Isso aqui é comum acontecer porque ele gera uma faringite muito semelhante à faringite streptocócica, né? Então é muito comum a administração de antibióticos e foi observado que em 15% dos pacientes podem surgir um exantema morbiliforme pruriginoso, tá? Esse exantema ele foi primeiramente descrito após a administração de ampicilina, que é o mais comum, mas pode acontecer também após a administração de cefalosporinas, de penicilinas e de amoxicilina também. Tá? Então, como eu já falei para vocês, vai surgir um exantema morbiliforme de 7 a 10 dias após a administração do antibiótico. Ele é pruriginoso e vai aparecer uma descamaçãozinha após uma semana. Tá? O que eles acreditam que esse exantema ele vem por conta de uma reação do IgG e IgM relacionados ao Epstein-Barr, a reação desses anticorpos com a medicação administrada. Apesar de raro, podem acontecer algumas complicações, tá? Como a gente já conversou, ruptura do baço após o trauma, pode acontecer um alargamento das estruturas linfóides das vias da orofaringe, que pode acabar obstruindo as vias aéreas, esquisito isso, né? Pode acontecer hepatite, trombocitopenia, púrpura trombocitopênica associada à coagulação intravascular disseminada, anemia hemolítica, glomerulonefrite, distúrbios do sistema nervoso central, como síndrome de Guillain-Barré, meningite e encefalite. Paralisia facial também pode acontecer. Outras complicações associadas ao vírus Epstein-Barr, úlceras, não sei essa pronúncia, eu vou colocar o nome para vocês, mas é úlceras de Lipschutz, assim que se escreve. Então, essas úlceras são úlceras genitais de surgimento abrupto, não relacionadas à atividade sexual. Elas são dolorosas, tá? E como eu já falei, né, vão surgir abruptamente em meninas pré-púberes ou adolescentes, geralmente nos pequenos lábios. A gente tem também a leucoplasia pilosa oral, ela pode acontecer também no vírus Epstein-Barr, né, que é aquelas alterações que a gente observa na mucosa oral, geralmente indicativa em indivíduos HIV positivo, indicação da doença para evolução para AIDS, né, do HIV positivo para AIDS. Então, é uma doença benigna associada à imunossupressão. Então, o que é essa leucoplasia pilosa oral? São placas branco-acinzentadas que ficam bem aderidas à mucosa oral do paciente e, na maioria dos casos, são indolores, tá? Sobre o diagnóstico da mononucleose infecciosa, nós temos alguns achados laboratoriais que são sugestivos, mas não são patognomônicos, né? Por exemplo, uma linfocitose de até 50 mil células linfócitos por decilitro, associado a linfócitos atípicos, cerca de 20 a 40% de linfócitos atípicos. Tá? Uma outra alteração bastante observada é uma elevação de leve a moderada das transaminases.
A presença de anticorpos heterófilos com uma titulação superior a 1/40, ele é considerado positivo para mononucleose infecciosa, e uma forma que a gente tem de detectar esses anticorpos é através de um teste rápido chamado monoteste, lembrando que podem acontecer falsos positivos e negativos, tá? A gente tem também as sorologias, né? Então, a infecção aguda pelo vírus Epstein-Barr, ele é caracterizado por uma rápida elevação IgM e IgG contra o antígeno do capsídeo viral VCA, tá? Então, o anti-VCA IgM, ele é o mais específico teste sorológico para a detecção do Epstein-Barr vírus, e ele fica positivo até antes mesmo de surgir o quadro clínico característico da doença, tá? Fica positivo por até 3 meses. Já os picos de IgG-VCA, ele surge na fase mais tardia da fase aguda de infecção pelo Epstein-Barr vírus, e ele costuma desaparecer depois de meses, depois de semanas ou meses, mas pode acontecer de ficar positivo pro resto da vida, tá? Então, resuminho aqui sobre o diagnóstico, pontos chaves, né, para o diagnóstico da infecção por Epstein-Barr vírus. Mais de 10% dos pacientes com mononucleose infecciosa apresentam monoteste negativo. Para suspeita de infecção primária por Epstein-Barr vírus, o monoteste deve ser realizado. Quando for negativo, proceder à coleta de sorologia para Epstein-Barr vírus se houver forte suspeita clínica. A hibridização in situ é considerado padrão ouro para a detecção do RNA viral e localização do Epstein-Barr vírus latente em amostra de tecido. Sobre o tratamento da mononucleose infecciosa, é um tratamento de suporte na grande maioria dos casos, tá? Então, bastante hidratação, repouso relativo, analgésico, né? Sintomáticos, nutrição adequada. Isso aí vai resolver a maioria dos casos, né, dos portadores de mononucleose infecciosa. O aciclovir, ele não demonstrou nenhum benefício, tá, na evolução, no tratamento dos indivíduos com mononucleose infecciosa. A gente pode considerar o uso de corticosteroides em indivíduos que vão apresentar algumas complicações relacionadas à mononucleose, como a obstrução das vias aéreas, anemia hemolítica e trombocitopenia. E em caso de distúrbios linfoproliferativos, o paciente pode apresentar melhora com a resolução da imunossupressão, que é comum nessas situações, mas pode ser que seja necessária a associação de uma quimioterapia. Eu espero ter ajudado vocês. A minha referência foi o Tratado de Dermatologia, terceira edição do Belga.